Eu tenho alguns insights. Isso é muito comum para mim, enquanto eu tô fazendo comida, lavando a louça. Não é sobre isso, mas me conta aí se enquanto tu faz essas coisas tão comuns do dia a dia, tu já teve alguma grande ideia. E eu quero compartilhar contigo um desses insights que eu tive. Quando eu estava estudando primeiros cursos lá que eu fiz para atender como terapeuta, a gente aprende que o filho, desde a nossa gestação até os seus 5 a 7 anos, ele fica na esfera da mãe. É a mãe que cuida das suas necessidades, é ali nesse momento que a mãe ensina os valores, a ética e tudo que cerca essa criança, né? Então, a partir dos seus 5 a 7 até os 12, ele vai para a esfera paterna. Então, esse pai, ele não tem tanto cuidado quanto a mãe. Ele não resolve, não dá nada na boquinha. O pai, ele deixa o filho enfrentar a vida e resolver algumas situações. Mas ele não vai em seu auxílio e resolve o seu problema. Ele deixa e orienta. Caso ele vê, né, que o filho não está dando conta e tal, ele vai lá e orienta como que o filho resolve. Ele não resolve pelo filho. Ok. O fato é que, por algum motivo que eu não sei qual, dessa útero aos 5 a 7 anos, nós não lembramos nada. Você está assistindo isso aqui agora, nesse momento? Tenta lembrar qual que é a tua primeira imagem mais antiga, a imagem mais antiga que tu tem. Provavelmente, tu não vai lembrar de nada com relação até os seus 5 a 7 anos. Nada. Ou alguns flashzinhos muito insignificantes, vou falar assim. Porque nós não lembramos. Então, às vezes, a gente vai para a vida com aquela ideia do que é ter um pai e uma mãe. E quando essa ideia é algo ideal, é algo que eu imagino, é algo que eu desejo, eu gostaria que tivesse sido assim, então a gente tem esse ideal na nossa cabeça do que é um pai e uma mãe perfeita. Mas vamos falar na esfera da mãe, por exemplo, agora. O quanto custa essa nossa idealização? Então, se eu estou na esfera da mãe de 0 a 7 anos e eu não lembro quase nada disso, o que acontece nesse momento? Eu posso dizer que dentro do meu ideal hoje adulta, eu não lembro. Então, será que eu tive uma infância legal? Será que eu tive uma mãe que cuidou de mim como eu penso que seria perfeito? Aí eu vou pra vida dizendo que não, que a minha mãe não foi essa pessoa, que eu não recebi esses cuidados e que eu gostaria que minha mãe fosse diferente, ou eu gostaria que fulana fosse a minha mãe, gostaria que a minha mãe fosse igual a fulano ou ciclano. Então, se eu tô nessa esfera de 0 a 7 anos e eu não lembro, não tenho recordação disso, porque, volta lá, na teoria, de 0 a 7 nós não temos recordação. Se você voltar agora na sua imagem, tentar lembrar na sua mente aí, se você tem alguma ideia, qual é a primeira, a imagem mais antiga que você tem, de quando era criança? Você não vai lembrar de 0 a 5 anos, provavelmente não vai lembrar, ou então flashes muito pequenininhos. Ou seja, seguindo a linha de raciocínio aqui, se eu não lembro, é porque não existiu? Não, existiu. Mas e se eu lembro e não foi o ideal? Deixa eu passar essa moto aí. Por eu não lembrar do que aconteceu na minha infância, não significa que não tenha existido. Por ela ter existido e não ter sido ideal, não significa que não foi verdadeira. Muitas vezes nossos pais nos entregam mais do que receberam. Presta atenção nessa frase. Nossos pais nos entregam mais do que receberam. E agora, estudando a terapia familiar, a André falou aqui, minha mãe sempre foi dura, mas eu sempre tive o meu apoio da minha avó. Bom, guarda essa informação, André. Dri, guarda essa informação aí. Então, quer dizer, às vezes eu não me recordo do que aconteceu. E quando eu vou pra vida, parece que tem um buraco no meu peito, faltando algo. Porque eu não tive essa mãe ideal. Eu não tive essa pessoa que foi amorosa, que foi querida. Então como eu não tenho esse ideal dentro de mim, eu vou pra vida muitas vezes julgando. Mas volta lá na frase. Minha mãe me deu mais do que recebeu. Então você volta na infância da sua mãe agora. Exercício poderoso que eu tô te passando aqui.
Se você voltar na infância da sua mãe, você vai perceber que você não sabe muita coisa da infância dela, porque ela também não lembra. Mas aquilo que ela conta muitas vezes te dá um parâmetro de uma vida difícil, talvez, que ela tenha tido. E gente, ó, eu tô com 46 agora, e essa galera que me segue aqui tem uma faixa etária até menor que a minha e um pouquinho mais que a minha. Nossos pais não falavam muito. Eles só foram nos criando, ó, é assim que eu aprendi, vamos lá, vamos lá. Oi, Thaís. E nossos avós? Vocês conseguem imaginar como foi a vida da sua avó? O que ela teve que aguentar e quieta? Minha avó, por exemplo, ela casou, se eu não me engano, com 15 anos. Você tem noção? Se tu tem filha, tu consegue imaginar a tua filha casando com 15 anos, indo pra casa de um homem, porque meu avô não tinha 15, né? Ele já era um pouco mais velho. Pra manter relação com esse homem, pra ter uma vida de casado. Você consegue imaginar? Nós não, né? Nossa geração não. A gente quer criar o filho até um pouco mais tarde. Mas foi isso que aconteceu com muitos dos nossos avós. De novo eu volto na frase. A sua avó entregou pra sua mãe mais do que ela recebeu? Diz aqui pra mim. Talvez sim. Isso pode até virar uma regra, gente. Normalmente nossos pais, nossos avós, nossos antepassados entregam para a próxima geração mais do que receberam. Quando eu nasci, eu não nasci na esfera de filha dos meus avós, mas foram eles que me criaram. Só que eu fui uma filha deles diferente dos meus tios da minha mãe. Por quê? Porque eles já eram bem mais maduros. Tudo que eles tinham que errar, eles já tinham errado em tudo que é criação. Eles aprenderam muito com seus filhos para criar eu e meu irmão ali com eles. Foram de uma generosidade imensa. Mas eu fui para a vida cobrando no meu coração aquele buraco da minha mãe, da mãe ideal. Então eu esperava que a minha mãe fosse essa mãe que tivesse lavado a louça, feito coisa na casa, comidinha pronta, roupinha lavada. Não foi ela que fez isso, foi a minha avó. E como eu fui com esse buraco no peito, porque apesar de a minha mãe ter me deixado aos cuidados da minha avó e ela ter sido espetacular, caprichosíssima comigo, não era suficiente. Não era suficiente pra mim. Eu queria que a minha mãe tivesse feito, porque eu queria cobrar isso dela, que essa é a obrigação dela. Eu fui assim pra vida. Então eu fui pra vida cobrando que a minha mãe tivesse sido a minha mãe ideal, a minha mãe perfeita. Outra frase que eu quero que tu guarde: a vida trata você como você trata a sua mãe. E se eu fui pra vida cobrando horrores da minha mãe, como que fica quando alguém fica aí no pé do teu ouvido cobrando, achando que essa mãe te deve? Diz aí. Eu acho que a minha mãe me deve. Me deve ter limpado minha bunda, ter trocado minhas fraldas tudo, ter me dado todos os banhos com carinho, com amor e com beijinho. Ela me deve isso. Então eu vou pra vida numa cobrança tão absurda. E aí se tu tem perto de ti uma pessoa que tá lá te cobrando absurdamente... Tô cobrando a vida. E essa... Pera, mas isso não é justo? Como assim tá me cobrando disso? Minha filha, mas não foi isso. Tenta imaginar a vida te dizendo que aquilo que tu quer hoje da vida, por exemplo. Gente, mas é o tanto de dívida que eu tenho. Mas eu entro num trabalho... Olha, no começo meu trabalho é bom, lá. Depois é só ladeira abaixo. As pessoas já não é mais a mesma coisa. Passa num perfil aí. Perceba o que você ainda tá esperando que a sua mãe faça por você. De maneira ideal. Vamos resumir agora então até aqui. Tem ouro aqui pra vocês, viu? Tem ouro. Então se eu for pra vida dessa maneira, de tanta cobrança, de tanta expectativa, eu acho que a vida me deve, eu não vou pra frente, porque eu estou esperando que me paguem. Me deve, ela me paga, ela vai me pagar. Então eu não vou pra vida, com gratidão. Entendendo que minha mãe me entregou mais do que recebeu. E eu falo isso aqui... contando pra vocês um pouco da minha realidade, porque parece que todo mundo leva uma vida perfeita, menos a gente, né? Então eu fui pra vida cobrando esse absurdo da minha mãe, inconsciente, não foi consciente. E semana passada eu me peguei lembrando de uma frase tão cruel que eu disse pra minha mãe, que se eu ouvisse isso da minha filha hoje, eu ia levar um tempão pra me recuperar. Só que eu não disse pra minha mãe já tinha até falecido.
Eu disse para uma das minhas tias, meninas, quer saber quanto que eu chorei quando eu lembrei dessa cobrança absurda, dessa... Olha, com crueldade o que eu disse, sabe? Então pensa bem, se a minha mãe não recebeu, me deu mais do que recebeu, eu posso imaginar o que foi isso que ela me deu mais que recebeu. Então eu lembro que eles contavam lá que meu avô era um homem muito bruto, muito rude com a minha avó. Então eles cresceram num ambiente vendo aquela violência doméstica, aquele homem bruto. Aí fala, mas o teu homem era o teu avô era um monstro. Meu querido, se o meu avô estava agindo desse jeito, você tem ideia do que ele recebeu como criança, quando criança? Quando você começa a analisar as coisas, você tira aqui, ó, remova o seu julgamento, remova o julgamento. Remova o julgamento. Ah, tu tá justificando violência. Não, amada, eu não tô justificando nada aqui. Eu tô querendo que você veja além daquilo que normalmente as pessoas conseguem ver. Vamos elevar o teu nível de consciência agora. Se a minha avó era rude com os meus tios, o meu avô era rude com a minha avó, ele vem seguindo um padrão, percebe? Ele tem um padrão familiar. Então, vamos olhar nossa esfera. Se eu sou mulher, eu olho para as esferas familiares das mulheres atrás de mim que vieram antes. Então eu pego essa mulher lá, minha mãe, que não teve esses cuidados comigo. Ela era uma cabeleireira espetacular. Minha mãe era uma artista. Ela fazia crochê, tricô, trabalhos manuais mais lindos que vocês podem imaginar. Mas ela não era aquela mãe que eu me lembro assim, que ela fez uma comidinha gostosa, que ela tava ali limpando a casa, me acordava a casa limpinha, que eu ia pra escola com um cafezinho na mesa. Não, ela não foi essa mãe. Tá, mas ela não recebeu isso da avó, da mãe dela, da tua avó, Patrícia? Imagine que a minha avó era uma mulher com seus... Quantos filhos que tinha até minha mãe nasceu? 3, 4 filhos já tinha? Meu avô chegava da rua, do trabalho, era aquela confusão, aquela gritaria. Hoje a gente vê assim, mas quantas vezes a minha avó manteve relação sexual contra a vontade dela? Porque ela com 15 anos escolheu levar aquela vida. Preferiu sair da casa dos pais dela. Imagina o que a minha avó tinha para escolher passar por isso. Preste atenção. Tudo bom, Carla? Então imagina o que a minha avó tinha lá para escolher com 15 anos se casar com meu avô. E passar por tudo isso e que aguentou a bichinha. Aguentou. Ela criou 8 filhos. Ela teve 9 filhos, uma faleceu. E aí o que ela pôde entregar para minha mãe, que aos 12 anos, que é quando mais ou menos nós vamos para a esfera do pai, né? Dos 7 aos 12. Minha mãe sofreu um acidente e ficou hospitalizada muitos anos. Muitos anos. Você acha que a minha avó ia visitar minha mãe no hospital? Por muitos anos? Eu tenho uma recordação de uns 3 anos, eu posso estar enganada quanto a esse tempo, mas o que eu lembro agora foi que foram 3 anos. 3 anos tua filha hospitalizada porque ela cortou aquele ossinho ali do pé e aquilo precisou de enxerto e não cicatrizava. Então minha mãe passou muito tempo nesse hospital. Olha o que a minha mãe tinha para entregar para mim. Aquela menina aguentou vendo seus pais, que não era um casamento ideal, foi para um hospital e não recebeu visita dos seus pais, se tornou amiga e tudo de bom que ela podia fazer era transformar aquele ambiente hospitalar dela numa vida maravilhosa. Mas ela pegou, da onde ela tirou? Dela. Ela pegou lá o que ela tinha e tentou viver bem naquilo ali. Então ela teve a vida dela, saindo do hospital, conheceu meu pai, eles se casaram, foi um casamento muito bonito. E a partir daí veio Patrícia, minha primeira irmã, que também era Patrícia. Ela ficou alguns dias só viva, ela faleceu também, estava muito doentinha. Era um probleminha no pulmão dela. Então tu imagina só. Aí essa mulher, que teve essa vida, né, que não foi a ideal, não teve esse papai e essa mamãe ideal criando minha mãe. E ela teve uma filha e faleceu. Eu não sei que dor é essa. Não posso imaginar o que é gerar uma outra vida dentro de ti, aqueles 9 meses, e ela vir a falecer. Imagina como que estava minha mãe. Depois, em seguida, ela engravidou de mim. Não foram anos, foram alguns meses ela engravidou de mim. Essa mulher destruída me gerou, me deu a vida. Ela decidiu, ela escolheu manter essa gravidez, mesmo diante de tanta dor. Quando eu tinha 6 meses, ela não aguentou. E meus pais se separaram. Eu não sei o que acontecia. Lembra que eu não lembro? E os fragmentos que eu consigo pegar com os meus tios são muito poucos, porque envolve muita dor e às vezes eles têm cuidado quando vão me contar para que isso não gere mais dor.
Então eu não tenho muita informação. Mas vamos lá, eu lidando contigo agora e tu imaginando tudo isso aí na tua vida. Como foi a infância da tua vovó, do teu vovô, essa convivência do teu papai e da tua mamãe. E agora tu aí, talvez tu já tenha filhos. Então imagina como que foi a vida deles, o que eles vieram pra ti. Acontece que quando eu nasci, uma coisa que eu gosto de falar é que eu nasci numa casa que já tinha banheiro dentro de casa. Eu já tinha TV colorida. Então meu vovô conseguiu dar pra mim, pro meu irmão, uma vida muito melhor do que ele já tinha dado pros filhos dele. Embora o meu vovô e minha vovó ainda continuassem discutindo e brigando, ela ainda percebia, e como eles, apesar de... Oi, Jaque, tudo bem? Então, apesar de meu vovô e da minha vovó, apesar de me dar uma vida melhor, continuavam discutindo muito, brigando muito. Vocês percebem que isso era imensamente menor do que minha mamãe viu, do que meus titios viram? Eu recebi só um pouquinho já, ele já estava até cansado um pouco de brigar. Só que a minha mamãe não conseguia ser essa mamãe ideal dos meus sonhos na minha cabeça, porque a gente cresce com esse ideal. Então, como eu não tive essa mamãe, esse papai ideal, meu papai, eu nem tive convivência com ele. Ele ainda morreu quando eu tinha 7 anos. Então, você veja bem, não tinha como... O que eu tô fazendo hoje aqui? Qual é a minha bagagem? O que eu trago ali da minha mamãe e do meu papai? Muito pouco. Talvez muito pouco baseado em quê? Baseado no meu ideal. Não é o que eu queria. Eu queria papai e mamãe se dando bem, me dando atenção. Aquele papai... Tu sabe o que é ter um papai e mamãe ideal aí na tua cabeça. Então quer dizer que se eu venho pra vida achando com um buraco no peito que a minha mãe me deve essa vida, me deve um papai e uma mamãe ideal, cozinhando pra mim, lavando pra mim, lá. Eu vou pra vida numa cobrança tão absurda, achando que a vida me deve. E fico lá, ó, nessa postura. Tô esperando minha mãe vir aqui, ser a mãe ideal. Não vou pra vida. Isso aqui, ó, essa postura, ela pode estar te levando pra coisas bem problemáticas, como me levou. Essa pessoa que vos fala é essa pessoa que passou por tudo isso, nessa expectativa toda. E quando eu comecei a estudar terapia familiar, que eu tive que olhar pro meu... que eu tive que olhar pra minha árvore genealógica, que olhar pra essa galera, eu percebi, gente, como eu tava sendo injusta, como eu tava sendo rude com a minha família. Tudo que eu reproduzia achando que era horrível, eu fui com o meu sistema familiar. E quando eu olho pra isso, eu entendo que a terapia familiar fala assim, ó, você tem que tomar seu pai e a sua mãe. Tomar o quê? Não fizeram nada por mim. Aí eu vou te dizer agora a frase que eu disse pra minha tia, e que me fez chorar na semana passada. A minha mãe ficou muito doente, num certo momento da vida dela, já adulta. E ela teve esclerose lateral amiotrófica e era bilateral. Vocês imaginam que é uma das piores doenças que existe. E aí eu não voltei. Eu não parei a minha vida para ficar ali cuidando dessa mãe. E quando ela faleceu, eu comecei a, meu Deus, que pessoa é essa que eu fui? Comecei a me cobrar tudo isso. E eu, quando voltei para minha família, conversando com as minhas tias, a minha tia, elas me olhavam assim, quem é, né? Como será que ela vai reagir a essas coisas? Quem é? Por que ela nunca voltou? Por que ela não... Eu já estava lá na minha vida com um monte dos meus problemas. Talvez ouvindo isso tu diga, poxa, Patrícia, que pessoa miserável essa que tu foi, hein? Não voltou para cuidar da tua mãe? Cadê a honra que tu tinha que ter dado? A Bíblia não fala que tem que honrar pai e mãe? Talvez tu esteja aí ainda me julgando, mas eu peço, por favor, remova o seu julgamento. Eleve a sua consciência, veja aquilo que não é tão simples assim. E a minha tia veio e me fez essa pergunta assim, ó, Patrícia, tua mãe, quando estava ali doentinha, ó a delicadeza dela, tá? Para falar de um tema tão profundo. Ela perguntou assim se ela foi uma mãe relapsa. Ó o vocabulário da minha mãe. Olha que mulher inteligente, instruída, culta. Olha que mulher... Bom, por vocabulário desse tu já sabe, né? Aí, olha a minha frase. Eu falei assim, olha, para minha mãe ter sido uma mãe relapsa, ela precisava antes ter sido mãe. Pensa que palavras cruéis.
Talvez se a minha mãe tivesse viva, eu teria dito pra ela, porque eu sou desse jeito. Eu tava num nível de cobrança absurdo, esperando aquela coisa ideal, lembra? Talvez eu tivesse dito isso pra minha mãe. Tu imagina o que é, né? Tu imagina o que uma pessoa que pensa assim tem da vida? Olha aí. Se eu tô indo pra vida com essa cobrança absurda, vendo minha mãe ficou numa situação muito difícil. Não vou falar aqui agora porque não convém. Mas eu vi minha mãe, eu fui lá, numa das vezes eu cuidei da minha mãe, eu dei banho nela, eu lavei, passei óleo no corpo dela todinho, ela toda sofrida sem poder se mexer. E depois eu tive coragem de dizer isso. Que pessoa que tinha aqui dentro, quanta expectativa pela vida eu tinha, quanta cobrança, quanta arrogância estava instalada aqui. Como que uma pessoa que pensa isso sobre a mãe vai dar certo? Fala pra mim. Como que a vida recebe essa pessoa que tem esse nível de cobrança absurda, essa arrogância dentro de si? Como você acha que a vida recebe alguém que pensa isso da sua mãe? Alguém que não calcula que a sua mãe, olha a profundidade dessa frase, a sua mãe lhe entregou mais do que recebeu, muito provavelmente. E eu só via a minha mãe a partir do momento em que eu nasci, que ela tinha lá seus 20 e poucos. O que a minha mãe teve que aguentar não foi até onde eu nasci, foi antes. Foi aqueles anos no hospital, com a minha vovó não podendo visitar, meu vovô também, talvez muito poucas visitas, porque estava lá com a casa com um monte de filho para cuidar, com a minha vovó passando por tudo aquilo que a gente já comentei lá no começo da live. A minha mamãe aguentou essa barra pesadíssima, a minha vovó aguentou uma barra pesadíssima dentro da casa da mamãe e papai dela, para poder chegar o momento em que ela disse, eu vou gerar vida. E ela foi e gerou vidas e vidas e gerou a vida da minha mãe. E aí, a minha mamãe, que aguentou uma infância nada ideal, ficou firme, se manteve viva, aguentando um monte de coisas para depois chegar o momento de dizer, vou dizer sim a Patrícia. Nasci. Quando a gente olha tudo isso que os meus antepassados passaram, né? Minha mamãe, minha vovó, se eu sou mulher, hoje olho para isso, sou mamãe, sou vovó, quando eu olho para elas e vejo que elas não tiveram papai e mamãe ideal, o que elas tinham para me entregar? Seguindo esse padrão, elas não tinham muita coisa para me entregar, mas elas me entregaram melhor. Minha mamãe não pôde ser isso, mas ela me deixou aos cuidados da minha vovó, que me cuidou maravilhosamente bem. Agora, como que eu olho isso hoje? O que eu faço hoje? Bom, Patrícia, que difícil a tua vida. Tu chegou a dizer isso aí da tua mãe. Que difícil, hein? Como que eu olho isso hoje? Eu chorei essa dor na semana passada. Sabe aquela lágrima quando sai quente? De quando isso me veio à mente? Então você acolha. Hoje você é adulto e acolha a sua criança. De modo muito grosseiro, falando aqui contigo agora, enquanto eu pico meu alho aqui, eu digo que você hoje seja o seu papai e a sua mamãe ideal, se você quer. Cuide bem da filha dos seus pais, com amor e com carinho. E quando eu uso a frase assim, ó, cuide com carinho da sua vida. Cuide com carinho da vida do filho do seu papai e da sua mamãe. É você. Cuide com carinho. Hoje você é adulto, então você se posiciona na vida assumindo as responsabilidades de ser adulta. E cuide com carinho dessa criança que está aqui esperando a mamãe ideal ainda. E entenda e aceite no seu coração que a sua mamãe entregou mais do que ela recebeu. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Sua mamãe e seu papai lhe entregaram mais do que receberam. Então, quando você olha e imagina seu papai e a sua mamãe, crianças, aguentando situações que talvez você não aguentaria, você olha para eles com honra. E aí diga no seu coração que você terá uma vida incrível para realizar o sonho deles. Você é o sonho dos seus antepassados. Mas como assim sonho deles? Às vezes meu pai e minha mãe pensam que eu queria ser médica, eu queria ser advogada, seguir a carreira da família. O sonho de ser feliz. O sonho de ser uma pessoa honesta, íntegra. E mesmo que a expectativa do seu papai e da sua mamãe seja que você tivesse seguido, né, a empresa ou a profissão da família, você, com todo respeito no seu coração, pode dizer, ai, papai e mamãe, eu queria muito, mas o meu coração deseja outra coisa. Eu tenho a sua bênção para seguir adiante.
Então é diferente quando você vai diante do seu papai e da sua mamãe com cobranças absurdas de um papai e mamãe ideal que você queria. Você cobra algo que seu papai e sua mamãe nem tiveram. E quando eu pensei isso, né, da minha mamãe ideal, do que eu queria que a minha mamãe ideal tivesse feito, eu fui tão rude, tão cruel com ela. Eu disse coisas pra minha mãe que eu tinha muita sinceridade, eu dizia assim que, coberta daquela sinceridade da criança, eu dizia coisas pra minha mamãe que eu dizia assim, não, ela aguenta ouvir isso aí, porque ela sabe que eu sou inteligente, que eu não vou me contentar com meias palavras. Então eu não fui 100% rude com a minha mamãe, não é isso. Mas eu dizia coisas pra ela que eu fico pensando hoje, se a minha filha me dissesse, eu juro que eu ia desmontar um bocado. Eu falo, caramba, o que é isso? E um outro ponto que eu quero que tu perceba agora, então se você é mulher, volte para os seus antepassados femininos, minha mamãe, minha vovó e assim por diante. Se você é homem, você volte para os seus antepassados masculinos, meu papai e meu vovô. Porque teoricamente é assim que a gente segue para a vida, absorvendo comportamentos de gerações passadas, porque eles nos passaram isso quando éramos criança. Bom, eu quero dizer também que nesse momento onde Oi, seu Alessia, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse momento onde eu vou pra vida sendo tão rude, tão cruel com meu papai e com a minha mamãe, com esse ideal de papai e mamãe, a vida vai me tratar como eu trato minha mamãe. Lembra? Essa foi a segunda frase que eu falei pra ti. Como tu acha que a vida teria que tratar alguém que disse isso da sua mamãe? Para minha mamãe ter sido uma mamãe... Como que ela usou a palavra? Uma mãe relapse, ela teria que ter sido mamãe. Eu nem considerei que ela fosse minha mãe. Olha só que crueldade que eu fui pra vida. Então muitas vezes tu tá indo pra vida com muito peso, com as coisas que não estão dando certo, ganha dinheiro e perde dinheiro, não consegue ter sucesso nas suas relações. Qual que é o problema que a sua família no geral passa? Qual o nível de consciência que tu vai gerar aqui? Qual o problema familiar que vocês têm que resolver? A luta da família, do clã, qual que é? Então às vezes a minha luta pessoal, quando eu olho pra trás e vejo mamãe, vovó, até vejo meu papai e meu vovô, então, o que nós temos que lidar? Quais as dificuldades que eu passo hoje? Lembrando que muitos de nós tivemos um papai e uma mamãe ideal. Oi, Pri, bom dia. Tivemos um papai e uma mamãe ideal e ainda parece que falta algo. Ainda tenho às vezes coragem de apontar o dedo na cara do meu papai e da minha mamãe, lá no meu coração. Lá no meu coração. Se a vida lhe trata como você trata a sua mamãe, como que a vida está te tratando? Quais são as tuas queixas? Do que teu coração clama, espera ainda? Quando a gente segue para a vida numa dureza tão grande quanto eu segui, o tombo é grande e às vezes são muitos. Até que você se dê conta de que não é assim que as coisas acontecem. Agora tem um pequeno detalhe, às vezes a sua mamãe, depois desse período que você tinha ali de 5 a 7 anos, aconteceu um problema na vida dela. E aí, ladeira abaixo. Não conseguiu mais ser essa mãe que você imagina que estava lá lavando roupa, louça, fazendo sua comidinha. E sabe o que é um pouco injusto com as mamães? Como a gente não lembra de útero há 5, 7 anos... Talvez a gente não lembre que a nossa mamãe se esforçou para ser a mamãe ideal. Muito. Porque na cabecinha dela, ela queria ter feito tudo diferente da mãe dela. Eu não vou fazer isso com a minha mãe. Eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou aguentar esse tipo de coisa que a minha mãe aguentou. Vai. Vai sim. Porque se você julga sua mamãe, você repete. Outra frase, quando você julga, você repete. Desde o começo da live eu tenho pedido, remove o julgamento. Remove o julgamento, ele é cruel. Então pensa bem, como eu posso ter criado minha filha fora daquele padrão ideal. Eu quis ser essa mamãe. Quando eu tive minha primeira filha, meu Deus do céu, eu queria trocar todas as fraldas, dar todos os banhos, eu queria tudo com ela. Quando chegou aos 5 anos, nós decidimos que ter mais uma filha. Então nós tínhamos mais uma filha. Essa segunda filha, quando nasceu, já tinham se passado 13 anos de relacionamento e nós nos divorciamos.
quando ela tinha aproximadamente uns 3 aninhos. Então essa criança já nasceu numa casa pegando fogo, incendiando. Talvez ela perceba o mundo inteiro incendiando e não tá. Por que eu tô falando tudo isso, afinal de contas? Que quando eu olho para tudo aquilo que meu papai e minha mãe tiveram que aguentar sem julgamentos, removo o julgamento. Então, você percebe que talvez você tenha sido muito cruel no seu coração, naquilo que você acha do seu papai e da sua mamãe. Por nós não nos lembrarmos de uma fase que foi muito importante, nós não conseguimos, talvez, ser tão justos quanto poderíamos. Nós não somos cruéis assim com os outros. Nós não teríamos coragem de dizer isso para outras pessoas. Talvez não. Não sei como é que você foi pra vida. Eu fui muito corajosa, para não dizer muito rude com as pessoas ao meu redor. Com cobranças absurdas, imagina, né? Então eu quero que hoje o que fique no teu coração aqui é que seu papai e sua mamãe lhe entregaram mais do que receberam, muito provavelmente. Que a vida está lhe tratando como você trata a sua mamãe, que é a sua fonte de vida na Terra. E que os problemas que talvez tu esteja enfrentando hoje tenham, se não 100%, muito um fundo emocional dessa época da tua vida que tu não lembra. Como terapeuta, a gente consegue acessar certas informações pela história que você conta. A gente vai analisando o que tem por trás de cada uma dessas suas falas, das suas dores, dos seus traumas. Oi, Lívia, querida. Então a gente acessa o que tem por trás das suas falas. Enquanto você fala e você abre seu coração, às vezes você vomita coisa antiga, a gente percebe que tem por trás daquilo. Para isso somos treinados. O que tem por trás da minha fala? Será que eu estou julgando na minha fala meu papai ou minha mamãe? Posso saber para te ajudar. Quando eu falo, gente, de terapia, de fazer terapia, eu falo de descobrir isso, a raiz emocional dos seus problemas hoje. O seu emocional, ele pode estar tão machucadinho que você não consegue ir para a vida e talvez o nível que você já esteja seja que o seu corpo já adoeceu. Entende? Então eu vou para a vida, ó, achando que aquele meu jeito arrogante é o jeito certo, achando que o que eu quero fazer diferente do meu papai e da minha mamãe é o jeito agora certo. Eu vou fazer o certo, eu não vou repetir minha mãe, não vou repetir meu pai. E eu vou arrogante para a vida. E que falas são essas que você diz? Qual é, que emoção esconde a sua dor? E aí nesse momento eu digo, quando eu falo para as pessoas fazerem terapia, não é uma questão, gente, de ficar lamentando, não, de ferida, ficar falando, eu não sou louca para fazer terapia. Isso não tem nada a ver com loucura, isso tem a ver com respostas, tu percebe? Ah, então quer dizer que se eu não estou tendo sucesso, eu posso ter tido um probleminha lá enquanto eu era criança com a minha mamãe? Pode. E tem como a gente corrigir isso, sabe? Ajustar isso. Tem como algo fazer sentido na sua cabecinha hoje. Que a sua criança continua nessa expectativa do que papai e mamãe não fizeram. Então quando eu digo para fazer terapia, para você parar com esse preconceito, que inclusive eu tinha, de procurar um terapeuta e dizer, olha, eu tenho uma coisa que me dói muito, um episódio que eu lembro com a minha mãe e meu pai, e ai, eu não suporto isso. E quando você conta a sua história, o terapeuta treinado consegue perceber a dor por trás da sua história. E talvez, olha só o que eu vou te mostrar agora aqui. Vou arriscar isso aqui agora, peraí. Fiz essa com meu irmão quando eu estive lá da última vez. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Uma garrafa de café, caso não tenha percebido. De onde você está vendo essa garrafa tem uma alça? Talvez por já conhecer esse modelo, tu vai dizer, essa garrafa tem uma alça. Mas não foi essa a pergunta. Eu perguntei se de onde você está vendo essa garrafa tem uma alça? Aí você diz não. E você vai teimar com quem tiver na sua frente que não tem uma alça. Você não está vendo uma alça. Qual que é o papel do terapeuta? Espera aí que eu vou te mostrar a situação de outro ângulo. Agora, essa garrafa tem uma alça? Olha, será? Ah, daí tu diga, tem, eu não estava vendo. Quantas são as situações que você passa na vida que você não está vendo?
e que você vai brigar e vai insistir e vai... Virgínia, tudo bem? Não vi tu chegando. E você vai brigar, você vai insistir, você vai querer a ferro e fogo na ponta da faca e no murro e faca na bota e lá, né? Se apossando da guerreira, eu vou pra vida guerreira, porque eu vou fazer diferente, porque isso que... E a garrafa tem uma alça que você não estava vendo. Se tu chegou agora, volta lá na live para te perceber a linha de raciocínio que eu usei, o quanto nós vemos as coisas de maneira não tão clara e o quanto isso prejudica a nossa vida. O papel do terapeuta não é dizer se você está louco ou não, você não está. O papel do terapeuta é mostrar a situação de um ângulo que talvez você não tenha visto, você cura o seu feminino, você cura a sua criança e você segue para a vida leve. Leve. Porque hoje, como adulto, quando você olha para uma situação, você tem um outro ângulo. Mas se você está nessa programação de 0 a 5 a 7 anos, você vai ver a vida sempre com dor. Sempre só com os seus problemas de infância. Você nunca vai ver a alça da garrafa. Nunca. Talvez por algumas coisas que vai acontecer, você vai percebendo que a vida não era assim. Tá lá, né, com seus 50, 60 anos. Poxa, não era bem isso. Olha o que aconteceu ali. Me ensinou que era tudo diferente. Você vai esperar até seus 60, 70 anos para perceber a alça da garrafa? E mudar a sua realidade atual? Quando eu falo de você fazer terapia, é olhar para essa alça na garrafa. Para olhar para aquilo que você não está conseguindo ver e curar a sua criança, curar o seu feminino, seja lá o que tiver adoecido aí dentro. Meu convite, reflita sobre isso que a gente conversou agora. Vê se isso faz sentido no seu coração. Se quiser deixar uma mensagem, deixa. Se quiser começar a me seguir, siga. Se você quiser passar para um outro nível de existência, mesmo que não for... Oi, Joyce. Mesmo que não seja comigo, contrate um terapeuta para ajudar você a ver a alça da garrafa que você não está vendo. Percebe isso? Sua vida pode ser bem diferente, bem mais leve. Você pode ter tudo o que você desejou. Sabe tudo que você desejou quando a gente diz assim, o que tu gostaria de ser quando era criança? Essa criança tinha um sonho. Será que você conseguiu realizar o sonho dessa criança? E se não realizou, e de repente teu sonho até mudou, tua realidade até mudou, mas que sonho é esse que tem que realizar e que ele nunca acontece, embora tu se esforce muito? O que não está acontecendo na tua vida aí? Talvez a tua vida tenha dado uma parada, estacionou, porque você tem coisas para resolver lá com seu papai e com a sua mamãe. Nem que eles já tenham morrido. Meu papai e a minha mamãe já faleceram. Então, mesmo que eles já tenham falecido, seu papai e a sua mamãe continuam lá dentro de você. Os ensinamentos, as lições, o sangue que corre na sua veia, 50% de cada. E hoje, como adulto, você é responsável por cuidar dessa criança e dessa mulher ferida, ou desse homem que está aí dentro ferido. Não é justo com seu parceiro que você não lhe entregue 100% de si, não é mesmo? Não é justo com você não ter uma vida 100%. Não, a gente não vive no mundo ideal e talvez eu não tenha uma vida 100% nunca. Mas você pode entregar mais do que você tem? Você pode ter uma vida mais do que a que você já tem? Conseguiu pegar o raciocínio? Fica para mim agora aqui um incentivo para te ver se isso fez sentido no teu coração. O quanto disso tudo é importante. O quanto disso tudo fica aí, né, ressoando dentro de ti. Como algo que fez muito sentido. E o quanto eu tenho que olhar para o meu papai e para minha mamãe diferente. E agora eu vou deixar uma outra frase, que é bem forte também, porque talvez tu tenha pensado assim, eu acho que eu vou perdoar meu papai e minha mamãe. Perdoar? Perdoar seu pai e sua mãe? Você acha que essa é a palavra ideal? Será que você tem esse direito? Se você pensa que você vai perdoar, você ainda está de posse do seu julgamento, aquele que eu pedi para te deixar de lado no começo dessa live. Você ainda está julgando, aí você diz, eles são culpados, estou julgando eles culpados, mas eu vou perdoá-los porque eu sou superior, porque eu sou um ser maravilhoso, que eu aprendi com os meus erros, então eu vou perdoar meu pai e minha mãe. Eita, nós temos coisa para aprender, hein? Eita, que nós temos coisa para passar, hein? Pois é. Não é sobre perdoar papai e mamãe.
É sobre entender. É sobre... eles não foram perfeitos, eu também não sou. Meu avô e minha avó também não foram. Mas é no seu coração você ficar em paz com o que aconteceu. No seu coração você sentir ainda orgulho. E é claro, eu tô falando aqui de papai e mamãe que... talvez tu tenha pensado, né? Não sei quem vai ouvir isso aqui depois. Mas meu papai e minha mamãe... Tem pai e mãe aí que estupra. Não é? Comete atrocidades com seus filhos. Veja mais ainda a necessidade de, se você foi o filho que teve um abuso quando era criança, foi violentado, se você foi essa criança, o quanto mais você precisa de terapia. O quanto mais você precisa de auxílio com a sua bagagem emocional para organizar o que tem aí dentro de você. Você não passe a vida inteira sofrendo, se achando incapaz, se achando culpado pelo que aconteceu, achando que você não merece, já que seu papai ou sua mamãe lhe tratou assim, você não merece que ele tratem diferente. E aí você leva tudo isso para a vida de adulto, achando que você não merece nada, e aí nada fica acontecendo com a sua vida. Procure um terapeuta, mesmo que não seja eu. Tem muitas coisas que você carrega que nem precisa estar carregando. Não é necessário. Veja se isso faz sentido no teu coração. Se isso fizer sentido para ti, me segue por aqui. Me segue por aqui.